Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos falar sobre Mateus, o capítulo 2. Eu vou falar com vocês sobre o que Deus me ministrou no capítulo 2 de Mateus. Eu quero te dizer que eu já li algumas vezes, o Mateus 2, só que quando eu li dessa vez, Deus me ministrou algo diferente. Eu vou contar isso para vocês. Mas antes de a gente começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então vamos nessa! No começo do capítulo, em Mateus capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando os magos viram a estrela, o sinal que era a estrela, eles foram até Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles não perguntaram a qualquer pessoa onde é que estava o rei dos judeus, ou seja, Jesus. Não, eles foram até o palácio onde o rei Herodes estava e lá ele perguntou onde é que estava o rei dos judeus. Claro que nesse contexto aqui, eles não obtiveram essa informação de saber onde Jesus estava. Mas eu quero te dizer que se tem um lugar que você pode encontrar o Rei dos Reis, que é Jesus, é na igreja. Lá você pode encontrar Jesus. Sabe, a gente passou esse tempo de pandemia e glória a Deus por a gente assistir, Teve como a gente assistir pela internet. Mas é muito diferente quando você vai para a igreja, quando você vai presencialmente, sabe? A atmosfera, o ambiente é muito diferente quando você sente a presença de Jesus, sabe? E na igreja é um lugar que podemos encontrar Jesus. Outro lugar que você pode encontrar Jesus é justamente na sua casa. Reserve um lugar na sua casa, seja na sua sala, no quarto, no banheiro, aonde você puder ficar sozinho com Jesus para conversar com Ele. Ele vai estar ali para te ouvir. E no versículo 6 de Mateus 2 fala assim, ó: Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Eu quero te falar, não pense que você é menos importante do que alguém. Sabe, infelizmente, muitas vezes a gente pode se achar menos importante do que algumas pessoas. Mas eu quero te dizer que aos olhos de Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Deus ama a todos igualmente. Não importa se a pessoa é famosa, se a pessoa é rica, não importa. Eu quero te falar que você não é pior ou melhor do que alguém. Você, aos olhos de Deus, da mesma forma que Deus ama o rico, Deus ama você. Da mesma forma que Deus ama o famoso, Deus ama você. Deus ele não faz acepção de pessoas. Não só porque a pessoa é famosa, não só porque a pessoa é conhecida, não é só porque a pessoa é popular que ela é melhor que você, não. Ninguém é melhor que ninguém. Aos olhos de Deus, todos nós somos amados e não somos melhores do que ninguém. Eu quero te falar que você é amado e aos olhos de Deus você tem a mesma importância do que qualquer outra pessoa. Outra coisa que podemos aprender também no capítulo 2, versículo 7, que Herodes, no versículo 7, chama esses magos secretamente e pedem a ele, para informar com exatidão a que momento a estrela tinha aparecido. E eu quero te falar, tome cuidado para quem você está contando os seus sonhos, os seus objetivos, os seus planos, porque infelizmente nem todo mundo quer o seu bem. Então você tem que tomar cuidado para quem você está falando sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, porque só Deus conhece os nossos corações. Então não fique contando a todo mundo o que você quer fazer ou o que você planeja fazer, não. Quando acontecer, aí sim você conta, mas antes de acontecer, fique para você mesmo, conte só a sua família, sabe, os parentes bem próximos, se você quiser, claro. Agora, se você também não quiser contar a ninguém, melhor ainda. Agora, não fique espalhando para as pessoas os seus planos, seus objetivos, porque infelizmente, como eu falei, nem todo mundo quer o nosso bem. E no versículo 10, fala assim, ó: Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adoração significa se prostrar. A adoração, o significado da palavra adoração significa se prostrar. Eu quero te falar sobre a adoração interior e a adoração exterior. A adoração interior é quando você vai orar e ali você está ali, com Deus.
Só que muitas vezes o nosso corpo está ali, mas a nossa mente está longe de Deus. A nossa mente está naquilo que a gente vai fazer depois da oração. A nossa mente está em jogo, a nossa mente está em comida, a nossa mente não está em Deus. E a gente não podemos adorar a Deus dessa forma. Se queremos adorar a Deus interiormente, temos que adorar a Deus com o nosso coração, com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que estar em Deus, os nossos pensamentos têm que estar naquele momento ali. Outra coisa que eu quero te falar também, que a gente não deve adorar a Deus só com as nossas palavras, sabe? Falar palavras bonitas. Deus não quer isso. Deus quer coração em nossas palavras. Não é só falar, Deus, tu és lindo, Deus, tu és perfeito, Deus, tu és grande. Não, Deus quer coração nessas palavras. É melhor que a gente não fale nada do que falar palavras sem coração. E também tem a adoração exterior. É como eu falei, adoração significa se prostrar. O outro cuidado que temos que tomar é a gente, sabe, se prostrar diante de Deus. Eu não estou dizendo que se você orar em pé, se você orar deitado, se você orar sentado é errado. Nada disso. Mas se você quer adorar a Deus exteriormente, a gente deve se prostrar diante dele. Essa é a adoração exterior. Se lembra que no começo do vídeo eu falei a vocês que quando eu li o capítulo 2 dessa vez, Deus me ministrou algo diferente? Então eu vou falar a vocês o que foi isso. Vou ler alguns versículos para vocês. No versículo 6 fala assim, ó. No final, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. No versículo 9 fala assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então o que Deus ministrou, Ele pode te ministrar através desse vídeo, é que a gente deve deixar Deus guiar os nossos passos. A gente deve se submeter à vontade de Deus. E sabe, aí você pode perguntar, tá bom, Charlie, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Lendo isso aqui, ó. Lendo a palavra de Deus. E como Luciano Subirá ele falou, se a gente não obedece o básico que Deus já nos mostrou que é para obedecer, como é que Deus vai nos dar uma direção personalizada, como Luciano Subirá falou? Ou seja, se a gente não obedece o que Deus falou para a gente obedecer através da palavra dele, como é que Deus vai nos dar uma direção que é só para a gente mesmo? Sabe? É como diz aquele versículo, que se a gente for fiel num pouco, no muito Deus nos colocará. E no versículo 13 fala assim, ó, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Aqui o que a gente pode aprender? Que quando Deus nos dá uma ordem, nos dá uma direção, a gente deve obedecer imediatamente. Assim como José, ele obedeceu imediatamente à ordem de Deus, a gente deve obedecer imediatamente a ordem e a direção que Deus nos dá, porque uma obediência demorada é uma desobediência. Então, quando Deus nos dá uma direção, devemos obedecer a Ele imediatamente. E no versículo 22 de Mateus, já no finalzinho, fala assim, ó, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Não importa as circunstâncias, não importa as lutas que você está passando, não importa. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Sabe, Deus, Ele não nos faz uma promessa, mas Ele não diz como vai ser o processo. Então não importa o que você estiver passando, saiba que Deus, se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir, pois o nosso Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí, tá bom? E compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas também através dessa palavra. Que Deus te abençoe. Valeu!